Chegamos ao fim da grande saga familiar de Gênesis, uma história, cheia de ciúmes, traição e, finalmente, de reencontro. Agora, a gente vai mergulhar nos momentos que fecham esse ciclo e definem o legado de José e seus irmãos. Então, o que a gente vai ver? Primeiro, o fim de uma era com a morte de Jacó e a despedida grandiosa que se seguiu. Depois, vamos ver como o medo do passado ressurge, o que leva à prova final do perdão de José. E, por fim, uma promessa que vai ecoar por muitas e muitas gerações. Pois é, tudo começa com uma morte. Um evento que não só abala a família, mas que também prepara o terreno para o teste definitivo de uma reconciliação que, vamos combinar, levou décadas para acontecer. O patriarca se foi. O homem cujo nome se tornou Israel agora está morto. Para José, que se joga sobre o corpo do pai chorando, é o fim de um capítulo muito pessoal e, ao mesmo tempo, o começo de uma enorme incerteza para toda a família. A morte de Jacó não foi um evento qualquer, não. O luto por ele revela a posição extraordinária que José e, por consequência, sua família tinham alcançado no Egito. Olha só a escala desse luto. É impressionante. Primeiro são 40 dias para o embalsamamento, que era uma prática egípcia de muita honra, e depois 70 dias de luto oficial em todo o Egito. 70 dias. Para a gente ter uma ideia, esse é um período de luto que se compara ao de um faraó. Isso mostra o imenso respeito que o Egito tinha não só por José, seu governador todo-poderoso, mas também pelo pai dele, Jacó. A procissão fúnebre para Canaã foi uma demonstração de status assim, sem precedentes. Não era só a família, não. Eram os oficiais do faraó, os anciãos do Egito, carros cavaleiros, um cortejo grandíssimo. E olha a ironia, toda essa demonstração de poder só serviu para aumentar o medo dos irmãos. Mas com o luto vem ansiedade. Sem a figura protetora do pai por perto, aqueles medos e culpas antigos vêm à tona, criando uma tensão nova e bem perigosa. É exatamente esse o pensamento que começa a assombrar os irmãos. Para eles, a morte de Jacó remove a única proteção que eles tinham contra uma possível vingança de José. A culpa que eles tentaram enterrar por anos agora volta com tudo. E no desespero, eles tentam se proteger. Em vez de irem falar pessoalmente, eles mandam uma mensagem, usando a memória do pai como um tipo de escudo, sabe? E imploram por perdão em nome dele. Isso nos leva ao clímax emocional da história toda. É o momento em que o perdão de José, aquele que ele ofereceu anos antes, é colocado à prova final. A reação de José não é de raiva, é de uma tristeza profunda. Ele chora, não pela ofensa do passado, mas pela ofensa do presente, a desconfiança dos seus próprios irmãos. Depois de tudo o que ele fez para cuidar deles, eles ainda não acreditavam no seu perdão. A resposta de José é uma das declarações mais profundas de toda a Bíblia. Ele não nega o mal que fizeram com ele, de jeito nenhum, mas ele dá um novo significado, enxergando um plano maior por trás de todo o seu sofrimento. Aqui a gente vê a perspectiva de José em duas partes bem claras. Ele reconhece a intenção humana, vocês intentaram mal contra mim. Mas ele coloca isso em contraste com o propósito divino. Porém, Deus transformou isso em bem. A tragédia pessoal dele se tornou um ato de salvação, não só para ele, mas para preservar muitas vidas da fome. E o perdão dele não fica só na palavra, vira ação. Ele conforta os irmãos e faz uma promessa bem concreta. Ele não só não vai se vingar, como vai continuar sendo o provedor e protetor deles e das futuras gerações. A história então avança no tempo, e a gente chega ao fim da vida do próprio José. E os seus últimos momentos não são sobre o passado, mas sim sobre o futuro. José viveu até os 110 anos, uma vida longa e, convenhamos, extraordinária, que o levou do fundo de um poço em Canaã ao segundo cargo mais poderoso de todo o Egito. No seu leito de morte, José faz os filhos de Israel fazerem um juramento. Ele estabelece uma promessa em 3 partes. Primeiro, a certeza de que Deus vai visitá-los. Segundo, que ele vai tirá-los do Egito e levá-los de volta à terra prometida. E terceiro, que quando esse dia chegar, eles devem levar os ossos dele junto. E assim que o livro de Gênesis termina, não em Canaã, a terra prometida, mas com um caixão no Egito. A imagem de José, embalsamado, esperando, se torna um símbolo muito poderoso da fé numa promessa que ainda levaria séculos para ser cumprida. Ou seja, o que começou como um ato de violência que quase destruiu uma família, termina com um ato de perdão que a preservou e que acabou lançando as bases para uma nação inteira.
E isso nos deixa com uma pergunta poderosa. Será que o perdão pode, de fato, transformar o legado de uma família e, quem sabe, o curso da própria história?